Oi pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Rabottini. Bom, em meio a tantas informações aí sobre coronavírus, né, eu tenho até evitado de falar um pouco sobre esse assunto, mas algumas pessoas, muitas pessoas estão me pedindo para falar alguma coisa sobre isso. E na verdade o principal hoje que as pessoas estão me pedindo é falar sobre essas questões do medo, né? Eu trabalho com a microfisioterapia, trabalho com uma técnica de autorregulação, né, que estimula a autorregulação do organismo. Então essas pessoas têm me pedido para falar assim, bom, qual a sua opinião em relação a essa história do medo que se fala? Quando se fala de medo coletivo, que o medo coletivo ele é um problema, que ele piora as coisas, é pelo seguinte, é sabido, é conhecido, já existem vários artigos publicados e livros escritos que à medida que nós pensamos em algo ruim, temos medo de algo, né, principalmente pensamentos negativos, isso reduz a nossa imunidade, né? Existem estudos que falam a cada 5 minutos reduzimos em 6 horas nossa imunidade, 20 minutos reduzimos em 20, nossa imunidade, que vai durar 24 horas essa diminuição, essa depressão da imunidade. Mas então, o porquê que isso acontece? Como que isso acontece? Isso não é algo empírico. O nosso sistema imunológico está aí, obviamente, para defender de várias situações que o nosso corpo passa durante o dia, durante a vida. Então, nosso corpo está lutando o tempo todo com esses agentes infecciosos, bactérias, fungos, micróbios, o tempo todo. Quando nós pensamos em algo ruim, o que acontece fisiologicamente com o nosso organismo? O nosso corpo reage como se esse evento existisse realmente. Então, se você parar para pensar, por exemplo, você vai para a praia contemplar o pôr do sol. E se você fizer uma ressonância magnética funcional no seu cérebro, você vai ver algumas áreas do seu cérebro ativadas. Essas áreas dizem respeito àquela fase contemplativa, de beleza, de harmonia, de paz que você está vivendo naquele momento, né? Um momento de tranquilidade. Agora, se você sentar dentro do seu quarto, na sua casa, e pensar naquele pôr do sol, você vai ativar as mesmas zonas cerebrais. Ou seja, você não precisa estar lá na praia vendo o pôr do sol para que o seu corpo tenha aquela resposta positiva. Por que isso acontece, pessoal? Porque o nosso cérebro trabalha com imagens mentais. Entenda que o nosso cérebro interpreta os sinais, ele interpreta os sinais luminosos, auditivos, né, gustativos, olfativos, e ele tem uma zona no cérebro, né, ele tem uma área que faz a interpretação desses sinais. E essa interpretação vai dizer para o nosso corpo se aquilo é ou não uma ameaça, se aquilo é bom ou ruim, e o nosso corpo vai reagir a isso, tá? A microfisioterapia é uma técnica corporal e nós percebemos isso com o toque. À medida que uma pessoa pensa, localiza um evento negativo na sua vida, aquilo muda a sensação palpatória que nós temos no corpo desse indivíduo. Ou seja, quando eu penso em algo negativo, o meu corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo, como se aquilo fosse real. E aí ele produz alguns elementos, produz alguns hormônios, algumas reações que vão produzir alguns efeitos corporais. E por que reduz o sistema imunológico? Imagina o seguinte, se você tem uma sensação, um pensamento negativo, o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai entrar um hiperalerta, uma sensação de alerta, de estresse, vai produzir algumas substâncias, uma delas o aumento do cortisol. O cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. O aumento do cortisol leva a uma diminuição do sistema imunológico, um aumento muito prolongado, né? A manutenção desse cortisol alto leva a uma diminuição do cortisol. Por isso que ambientes de trabalho estressante, ambientes de vida estressante, levam a uma facilitação da pessoa adoecer. Porque, na verdade, ela aumenta o nível de cortisol e com o aumento do cortisol há uma depressão do sistema imunológico. Então, pessoal, o pensamento ele pode produzir respostas físicas à medida que o nosso cérebro faz uma interpretação e para ele aquilo ali está acontecendo. Ok? Então, se a gente pensar na doença, pensar no perigo, pensar no medo o tempo todo, vai aumentar o nível de cortisol e vai deprimir o sistema imunológico. E tudo que nós não queremos neste momento é uma depressão no sistema imunológico, que é justamente a capacidade que o nosso corpo tem de lutar com tudo isso. Seja o coronavírus, seja qualquer outro micro-organismo, outro vírus, o nosso corpo está lutando com essas coisas diariamente, não é hoje porque apareceu esse vírus.
Não vamos banalizar todas as medidas preventivas, algumas exageradas e outras até irresponsáveis. Porém, precisamos reforçar o nosso sistema imunológico, mas não adianta eu reforçar o sistema imunológico e ficar pensando no perigo, tendo medo de tudo isso diariamente, né? É importante que nós à noite, antes de dormir, possamos assistir um vídeo, um filme, ler um bom livro, conversar com a nossa família, brincar com as nossas crianças. Isso vai fazer muito mais bem ao nosso corpo do que assistirmos as notícias, as estatísticas em relação a esse evento, ok? Então entenda que o nosso cérebro trabalha com imagens mentais. Veja bem quais são as imagens mentais que você está trazendo para o seu cérebro, veja bem quais são os modelos mentais que você está mantendo durante o seu dia. E isso não serve somente para este momento do coronavírus, pessoal. Isso serve para a nossa vida toda. O nosso cérebro pega as imagens mentais e cria aquela realidade. Se é uma realidade ameaçadora, né, no sentido de criar esse medo, ele vai reagir, ele vai aumentar o nível de cortisol e isso vai produzir uma série de reações ruins ao nosso corpo. Então, se você quer manter a sua imunidade preservada, obviamente uma boa alimentação, boas práticas diárias de atividade física e outras mais, porém, também precisa cuidar das suas imagens mentais. Mude seus pensamentos, traga mentalizações positivas, agradáveis. À noite, principalmente, não traga essas imagens negativas, não assista notícias ruins, para que o seu corpo tenha uma noite de sono tranquila, sem uma elevação do cortisol, e com isso você possa também manter a sua imunidade regulada. Se você fizer uma boa alimentação, exercícios físicos, até mesmo algumas medicações homeopáticas e tudo mais, mas não tiver boas imagens mentais, talvez o seu sistema imunológico não consiga lidar muito bem com tudo isso, ok? Espero que eu tenha ajudado e esclarecido um pouco para vocês por que o medo coletivo leva a uma diminuição do sistema imunológico. E se você precisar de alguma coisa e tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu estarei à disposição para te ajudar.